Olá, irmãos e irmãs, Deus abençoe. Vou gravar este áudio aqui para disponibilizar no canal do YouTube sobre a importância do tempo do advento e também da preparação para o Natal. Para a igreja existem dois tempos, o do advento e o do Natal. O calendário litúrgico da Igreja Católica, equivalente ao ano civil, começa com o advento em novembro. O tempo do advento inicia-se 4 domingos antes do Natal e termina no dia 24 de dezembro, com a comemoração do nascimento de Cristo. Já o tempo do Natal vai da véspera do Natal até o primeiro domingo depois da festa da Epifania. No ciclo do Natal são celebradas as festas da Sagrada Família, da circuncisão do Senhor, de Santa Maria, Mãe de Deus, dos Santos Reis ou dos Reis Magos e do batismo de Jesus, primeiro domingo após a Epifania. Todas as festividades de Natal acabam na Epifania. Queimam-se as palhinhas do presépio na Amazônia e no Nordeste e como se diz na Itália, l'Epifania tutte le festa porta via. A Epifania leva embora todas as festas. Advento é uma palavra latina que significa aproximar-se, vir chegando aos poucos. Durante as 4 semanas do Advento, a gente se prepara para o Natal. No Advento, ouvimos as vozes sempre atuais dos profetas bíblicos, anunciando a vinda do Messias. De maneira especial, destaca-se neste tempo o livro do profeta Isaías, ele que em muitas passagens falava do Emanuel, o Deus conosco, que nasceria de uma virgem. Também ouvimos a voz de João Batista e do próprio Jesus, anunciando a proximidade do reino de Deus. O tempo do Advento é próprio do Ocidente. Foi instituído para que os fiéis se preparassem para a celebração do Natal, mas em pouco tempo adquiriu também um significado escatológico. De fato, recorda a dupla vinda do Senhor, isto é, a vinda entre os homens e a vinda no final dos tempos. O Advento é também de alegre expectativa. O tempo do Advento é para toda a Igreja momento de forte mergulho na liturgia e na mística cristã. É tempo de espera e esperança, de estarmos atentos e vigilantes, preparando-nos alegremente para a vinda do Senhor, como uma noiva que se enfeita, se prepara para a chegada do seu noivo, o seu amado. Falaremos um pouco sobre a origem do Advento. Há relatos de que o Advento começou a ser vivido entre os séculos IV e VII, em vários lugares do mundo, como preparação para a festa do Natal. No final do século IV, na Gália, atual França, e na Espanha, tinha caráter ascético, com jejum, abstinência e duração de 6 semanas, como na Quaresma. Este caráter ascético para a preparação do Natal se devia à preparação dos catecúmenos para o batismo na festa da Epifania. Somente no final do século VII, em Roma, é acrescentado o aspecto escatológico do Advento, recordando a segunda vinda do Senhor. Só após a reforma litúrgica é que o Advento passou a ser celebrado nos seus dois aspectos, a vinda definitiva do Senhor e a preparação para o Natal, mantendo a tradição das 4 semanas. O Advento recorda a dimensão histórica da salvação, evidencia a dimensão escatológica do mistério cristão e nos insere no caráter missionário da vinda de Cristo. Jesus, que de fato se encarna e se torna a presença salvífica na história, confirmando a promessa e a aliança feita ao povo de Israel. Deus que ao se fazer carne, planifica o tempo, Gálatas 4:4, e torna próximo o reino, Marcos 1:15. O Advento recorda também o Deus da revelação, aquele que é, que era e que vem, Apocalipse capítulo 1, do 4 ao 8,
que está sempre realizando a salvação, mas cuja consumação se cumprirá no dia do Senhor, no final dos tempos. O caráter missionário do advento se manifesta na igreja pelo anúncio do reino e a sua acolhida pelo coração do homem, até a manifestação gloriosa de Cristo. As figuras de João Batista e Maria são exemplos concretos da missionariedade de cada cristão, quer preparando o caminho do Senhor, quer levando o Cristo ao irmão para o santificar. Não se pode esquecer que toda a humanidade e a criação vivem em clima de advento, de ansiosa espera da manifestação cada vez mais visível do reino de Deus. Agora falaremos um pouco mais sobre a coroa do advento e as velas. Desde a sua origem, a coroa do advento possui um sentido especificamente religioso cristão. Anunciar a chegada do Natal, sobretudo às crianças, preparar-se para a celebração do Santo Natal, suscitar a oração em comum, mostrar que Jesus Cristo é a verdadeira luz, Deus da vida, que nasce para a vida do mundo. A coroa do advento é um símbolo cristão que pode ser colocada na casa de qualquer católico. Muito importante, pois além da lembrança do período do advento, nos traz mensagens importantes dentro dos símbolos das quais esta guirlanda contém. Pelo fato de se tratar uma linguagem simbólica, a coroa do advento e seus elementos podem ser interpretados de diversas formas. Podemos dizer que a coroa do advento constitui um hino à natureza que se renova, a luz que vence as trevas, um hino a Cristo, a verdadeira luz que vem para vencer as trevas do mal e da morte. É, sobretudo, um hino à vida que brota da verdadeira vida. A coroa tem a forma de círculo, símbolo da eternidade, da unidade, do tempo, que não tem início nem fim, de Cristo, Senhor do tempo e da história. Desde a antiguidade, a coroa é símbolo de vitória e do prêmio pela vitória. Lembremos a coroa dos louros, a coroa de ramos de oliveira, com o qual são coroados os atletas vitoriosos nos Jogos Olímpicos. As velas, a guirlanda da coroa do advento, e na guirlanda se colocam então as velas. As velas são colocadas em uma guirlanda redonda, pois representa o amor de Deus que é infinito. Assim como em um círculo você não encontra seu início e seu fim. Além do mais, como no círculo não existem lados diferentes, representa que o amor de Deus é igual para todos. As 4 velas indicam as 4 semanas do tempo do advento, as 4 fases da história da salvação, preparando a vinda do Salvador. Os 4 pontos cardeais, a cruz de Cristo, o sol da salvação, que ilumina o mundo envolto em trevas. O ato de acender gradativamente as velas significa a progressiva aproximação do nascimento de Jesus, a progressiva vitória da luz sobre as trevas. Originalmente, as velas eram 3 de cor roxa e uma de cor rosa, as cores do domingo do advento. O roxo para indicar a penitência, a conversão a Deus, e o rosa como sinal de alegria pelo próximo nascimento de Jesus. Usada no 3º domingo do advento, chamado de Domingo Gaudete, ou Domingo da Alegria. Existem diferentes tradições sobre o significado das velas. Uma bastante difundida. A primeira vela é a do profeta. A segunda vela é de Belém. A terceira vela é dos pastores. A quarta vela é dos anjos. Uma outra tradição vê nas 4 velas as grandes festas, ou melhor, as grandes fases da história da salvação até a chegada do Cristo. Assim, a primeira é a vela do perdão, concedido a Adão e Eva, que dos mortais se tornarão seres viventes em Deus. A segunda vela é a da fé, dos patriarcas que creem na promessa da terra prometida. A terceira vela é da alegria de Davi pela sua descendência. A quarta vela é do ensinamento dos profetas que anunciam justiça e a paz.
Nesta perspectiva, podemos ver nas 4 velas as vindas ou visitas de Deus na história, preparando sua visita ou vinda definitiva no seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Também podemos lembrar o tempo da criação de Adão e Eva até Noé, o tempo dos patriarcas, o tempo dos reis e o tempo dos profetas. Esse significado está no livro do Frei Alberto, Coroa do Advento, História, Simbolismo e Celebrações, da editora Vozes. O verde dos ramos da Coroa do Advento. O verde dos ramos encontrado na Coroa do Advento é a representação da esperança que é renovada com a vinda do Príncipe da Paz e o Senhor da Esperança que está para chegar. A fita vermelha da Coroa do Advento, fita vermelha que representa o testemunho e o amor de Deus que nos envolve por completo, um amor forte e infinito. As velas da Coroa do Advento possuem uma ordem que devem ser acesas, começando pelo primeiro domingo do Advento. As pessoas têm dúvidas, Qual ordem, então, acender as velas? Segundo este estudo, a primeira vela a ser acendida é a vela verde. Deve ser acendida no primeiro domingo de dezembro, representada pelo verde, que é a esperança, que é trazida pelos profetas que anunciam a vinda do Messias. A segunda vela, a vermelha, se acende, que deve ser acendida, então, A cor vermelha, que representa o amor de Deus, também representa a anunciação feita por João Batista. A terceira vela, o roxo, durante o Advento, representa a alegria da chegada do Senhor, que se aproxima cada vez mais. A quarta vela, a branca, a vela que representa a pureza do branco, além da luz que vem da Virgem Maria na chegada do seu Filho, o Messias. Então podemos falar também sobre a espiritualidade do Advento. Deus que é fiel às suas promessas. O Salvador virá. Daí a alegre expectativa que deve, neste tempo, não só ser lembrada, mas vivida, pois aquilo que se espera acontecerá com certeza. Portanto, não se está diante de algo irreal, fictício, passado, mas diante de uma realidade concreta e atual. A esperança da Igreja é a esperança de Israel, já realizada em Cristo, mas que só se consumará definitivamente na parousia do Senhor. Por isso, o brado da Igreja característico neste tempo é Maranata, vem Senhor Jesus. O tempo do Advento é tempo de esperança, porque Cristo é a nossa esperança. Esperança na renovação de todas as coisas, na libertação das nossas misérias, pecados, fraquezas, esperança também na vida eterna, esperança que nos forma na paciência diante das dificuldades e tribulações da vida, diante das perseguições. O Advento também é tempo propício à conversão. Sem o retorno de todo o nosso ser a Cristo, não há como viver a alegria e a esperança na expectativa da sua vinda. É necessário que preparemos o caminho do Senhor nas nossas próprias vidas, lutando até o sangue contra o pecado, através de uma maior disposição para a oração e o mergulho na palavra. O Advento nos prepara para o grande dia, o Natal do Senhor. Ressoa em nossas igrejas, durante o tempo do Advento e Natal, a profecia de Isaías 7,14, confirmada pelo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, versículo 23. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que significa Deus está conosco. É consolador para qualquer ser humano saber que não estamos sozinhos em nenhuma hipótese neste mundo. Deus não é distante, é próximo, é conosco. E o início desta verdade celebramos liturgicamente no Natal. Digo início, porque somente com o mistério de sua morte e ressurreição, Deus se torna plenamente Deus conosco. Quando o Verbo se fez carne e veio morar entre nós, ou seja, quando Jesus assume nossa condição de homem igual a nós em tudo, exceto no pecado, ele não perde a sua condição divina. Logo, Jesus é Deus conosco.
Contudo, marcado pelos limites próprios da humanidade, Jesus não podia estar junto de todos os seres humanos contemporâneos a ele. Se a onipresença é a característica divina, a encarnação faz com que Jesus se despoje de qualquer privilégio ou prerrogativa de sua condição igual a Deus. Aqueles que estavam ao seu lado estavam ao lado de Deus, mas inevitavelmente a profecia de Isaías ainda não havia se realizado totalmente. A humanidade toda ainda não havia sido abraçada pelo Deus homem Jesus Cristo. Somente com o corpo glorioso do ressuscitado, carregando em si as marcas de sua paixão salvadora, é que Jesus realiza a antiga profecia de Isaías, enriquecendo-o ainda mais com uma promessa que não se refere ao futuro, mas ao presente. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Eis que eu sou o Emanuel, eis que Deus está conosco. Isso nos enche de alegria, isso nos enche de paz. Já é hora de despertar, como diz a leitura de Romanos capítulo 13, no versículo 11. Já é hora de despertar. O tempo é hoje para despertarmos para a visita para a presença do Cristo. Neste tempo também temos o costume de montar um presépio em casa. Já é tradição entre as famílias católicas. É um gesto que ajuda a preparar a celebração do nascimento de Jesus, lembrado em cada Natal. O presépio deve ser montado no primeiro domingo do Advento e desmontado no dia 6 de janeiro, data em que a igreja celebra a solenidade da Epifania do Senhor. O termo vem do latim presepe, que significa estrebaria ou curral. A presença do menino Jesus no estábulo demonstra a grandeza de Deus representado na fragilidade de uma criança. A origem do presépio foi criada por São Francisco de Assis em 1223. Ele montou o primeiro presépio em uma gruta na Itália. Na época, a igreja não permitia a realização de representações litúrgicas nas paróquias, mas São Francisco pediu a dispensa da proibição para relembrar ao povo a natividade de Jesus Cristo. O objetivo de São Francisco era facilitar a compreensão do nascimento de Jesus. No Brasil, a cena do presépio foi apresentada pela primeira vez aos índios e colonos portugueses em 1552, por iniciativa do padre José de Anchieta. Cada figura do presépio tem a sua importância. Os animais representam a natureza a serviço do homem e de Deus. O nascimento de Jesus fornece calor ao local e simboliza a simplicidade do local onde Jesus quis nascer. Depois de Maria e José, os pastores foram os primeiros a saberem do nascimento do Salvador. Os pastores também simbolizam humildade, pois naquele tempo a profissão de pastor era uma das menos reconhecidas. O anjo representa o céu que celebra o nascimento de Jesus. É o mensageiro de Deus, comunicador da boa notícia. O anjo do presépio normalmente segura uma faixa com a frase Gloria in excelsis Deo, que significa Glória a Deus nas alturas. A estrela simboliza a luz de Deus, que guia ao encontro do Salvador e orientou os reis magos onde estava Jesus. É a indicação do caminho que se deve percorrer para encontrar o menino Jesus. Os reis magos, Belchior, Gaspar e Baltazar, eram homens da ciência. Conheciam a astronomia, medicina e matemática. Eles representam a ciência que vai até o Salvador e o reconhece como Deus. Segundo Sr. João Paulo II, a verdadeira ciência nos leva à fé, pois nos leva à grandeza da criação, pois nos revela a grandeza da criação. Ouro, incenso e mirra são os presentes que os magos oferecem ao menino Jesus. Ouro significa realeza, era um presente dado aos reis. O incenso significa a divindade, um presente dado aos sacerdotes. Sua fumaça simboliza as orações que sobem ao céu. Dando este presente a Jesus, os magos reconhecem que o menino é divino, e a mirra simboliza o sofrimento e a eternidade. É um presente profético, anuncia que Jesus vai sofrer, mas também que seu reinado será eterno. São José é o pai adotivo de Jesus, o homem que assumiu como filho, que lhe deu um nome, um lar, que ensinou a Jesus uma profissão, a de carpinteiro. São José deu ao menino Jesus a experiência de ser filho de um pai terreno. Maria é a mãe do menino Jesus, a escolhida para ser a mãe do Salvador. É aquela que disse sim à vontade de Deus e por ela a humanidade recebeu Jesus.
O menino Jesus é o Filho de Deus que se fez homem para dar sua vida pela humanidade. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Filipenses 2, do 6 ao 7. Amados irmãos, assim nós encerramos essa pequena explicação deste tempo do Advento e também do Natal. Que vivamos um abençoado Advento na feliz expectativa da vinda de Deus feito homem. Que Jesus possa encontrar espaço para nascer em cada um de nós. Deus a abençoe.